pode lhe dizer... Quanto tempo dessa vez? 3 meses. O Stan convidou a Shelby Bale pra turnê. Quem? Nós marcamos mais shows e ganhamos mais. Precisa de mais dinheiro? Que tipo de vida é essa? Eu sou a Shelby. Eu sei. Jake tinha tudo: sucesso, amor, até perder o que mais importava. Você não me ama mais? Uma história de amor que levantará uma única questão: como perdoar e encontrar forças para recomeçar. Um homem que comete adultério não tem juízo. Sua vergonha jamais será apagada. Mas você pode tentar. Assista ao filme Uma Canção para Ela, disponível no Univer Vídeo. Meu nome é Marlene, eu tenho 43 anos e eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal. Eu tinha um ódio mesmo da Igreja Universal. Eu ouvia falar muito mal, tanto de pessoas quanto na mídia. Então, eu falava muito mal da igreja. Eu falava que eu nunca ia pisar nessa, que era uma seita, que ali só tinha ladrões, que o Bispo Macedo era um demônio, que ele fazia lavagem cerebral nas pessoas. Então, eu tinha um ódio, eu não podia ouvir falar de Igreja Universal. Quando passava na televisão, nossa, às vezes eu até mudava de canal, porque eu não conseguia nem ver. O dia que o Bispo Macedo veio colocar a pedra fundamental, fazer a oração para começar a construção do Templo de Salomão, nesse dia eu fiquei revoltada, eu não aceitei aquilo. Eu comecei a xingar, não parava de xingar, eu xinguei ele de tudo quanto que é coisa, de tão revoltada que eu fiquei com aquilo. Eu fiquei indignada, falei, meu Deus, como pode esse homem enganar tantas pessoas? Ali, e durante a matéria falava, né, que ia ser gasto tantos milhões para a construção do templo, que ia ser para isso, para aquilo, e aquilo ia me deixando mais nervosa, com mais raiva ainda. Nossa, eu queria quebrar, eu queria entrar na televisão, eu falava, se eu pudesse eu entrava aí, eu sei lá, acho que eu dava na cara desse homem. Dessa forma que eu fiquei muito revoltada. E as notícias sobre a igreja eu via tudo pela mídia, sempre mais pela mídia, por uma rede de televisão que na época era muito confiável, então eu acreditava em tudo. E um detalhe, quando o Bispo Macedo foi preso, nossa, pensa numa pessoa que só faltou soltar rojão, foi eu. Eu fiquei muito feliz, eu falei, olha, Deus fazendo justiça. Esse ladrão agora está onde ele merece, que é na cadeia. Eu era católica fervorosa, eu fazia liturgia da palavra, então eu participava da comunidade, eu era uma pessoa ativa na Igreja Católica. Mas a minha vida não mudava. Eu era uma pessoa derrotada, eu era uma pessoa vazia, triste, depressiva. Me fez ser uma compradora compulsiva. A primeira vez que eu fiz um crediário, meu nome já foi para o SPC, porque eu comprava tanta coisa e eu não pagava nada. Eu enganava as pessoas, eu mentia. Essa minha carência, eu queria estar bem vestida, bem arrumada, cheirosa, porque aonde eu ia eu queria chamar atenção. Mas a atenção que eu queria chamar não era de mulher, era de homem. Não interessa se era casado, se era solteiro. Eu queria chamar a atenção dos homens. Aí que a minha vida virou uma derrota de vez, né? Porque eu era amante, né? Eu era amante querendo ou não, o casamento dele estando ruim ou não, eu era amante dele. Aí depois eu me tornei atual, mas isso virou um inferno. Chegou em 2011, em setembro de 2011, esse companheiro morreu na minha frente de infarto fulminante. E aí que a situação começou a piorar. Aí aquela depressão que eu tinha, ela triplicou. Então eu não tinha vontade de mais nada. Passei até com um psiquiatra uma vez, cheguei a tomar um antidepressivo. Não resolvia o problema, porque o problema não era o psicólogo, o problema era espiritual. Eu tinha uma vizinha, né, que ela vinha na igreja. E ela começou a levar jornal para mim, ela começou a falar do Senhor Jesus. Até aí, como eu já estava sofrendo tanto, eu já não comecei a relutar. Daí eu falei assim, será que eu tenho mais alguma coisa a perder? Eu peguei e fui. Aí eu cheguei, o pastor falou, coloca a mão no seu coração e fecha os olhos. E eu obedeci.
Ele falou assim, e fala para Deus tudo o que você está sentindo. E ali, do meu jeito, eu nunca tinha feito isso, porque na Igreja Católica você não é assim, é tudo escrito, né? Você não fala com Deus, você fala aquilo que está escrito. Então foi a primeira vez que eu entrei num lugar e eu falei com Deus assim, de uma forma que eu nunca tinha falado. Eu não tenho mais preconceito nenhum com a igreja, muito pelo contrário. Hoje o que eu puder falar, falo mesmo, eu convido, falo para as pessoas irem, falo para elas não acreditarem naquilo que tem na mídia, porque é tudo mentira. E a Igreja Universal foi o caminho que me levou ao Senhor Jesus. O único arrependimento que eu tenho hoje na minha vida é de eu não ter vindo antes, de eu ter dado tanto ouvidos a tantas mentiras e a tantas notícias falsas, porque se eu tivesse chego antes, minha vida já teria sido transformada há muito tempo. Olá, bom dia. Nós começamos o nosso programa. Olha só, meu copo com água eu já preparei aqui. Se você puder fazer o mesmo, nós vamos orar no final do programa. Como sempre, vamos pedir a Deus que abençoe a nossa vida. Domingo agora, dia 23, estamos nos preparando para um domingo especial, o domingo dos pedidos não atendidos. Todos nós temos um pedido que fizemos e que ainda não foi atendido. Verdade? Sim ou não? Tem um pedido seu pela família, pelo filho, pela vida profissional, pela saúde, que ainda não foi atendido. Não significa dizer que não será atendido. Estamos promovendo esse dia para que todos os pedidos venhamos apresentar a Deus, pedidos que não foram atendidos, que seja um domingo de resposta para todos nós. Eu preparei uma arte aqui só para ilustrar o meu pedido no círculo de oração. Se você puder fazer um círculo numa folha, e dentro deste círculo você vai colocar o seu pedido que não foi atendido. Você pode fazer aí agora? Você pega uma folha, faz um círculo e no meio do círculo você faz o seu pedido que não foi respondido. Você vai pegar essa folha e todo dia você vai orar conosco aqui. Você vai apresentar a Deus esse pedido em oração. E no domingo você vai trazer esse pedido e vai colocar no altar de Deus. E o Deus da Bíblia vai atender o seu pedido. O Deus da Bíblia vai atender o seu pedido. Porque muitos estão nessa situação. Coloca o versículo aí. Muitos estão nessa situação. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor, mas Ele não lhe respondeu. Então tem muita gente assim, sem resposta. E você fica querendo entender o porquê que até então você não teve o seu pedido atendido. Mas nós estamos crendo, estaremos a semana toda orando para que domingo seja um dia de resposta. E para tanto você deve vir buscar a resposta de Deus. Está combinado assim? Espero que tenha ficado claro. Pega a folha, faz um círculo na folha, no meio da folha, no meio do círculo, você faz o seu pedido. E todo dia você vai orar conosco aqui. Todo dia você vai apresentar em oração e no domingo, 9h30 da manhã, você vai trazer aqui e pode ter certeza que o seu pedido vai ser atendido. Vamos à matéria falando do domingo, eu já volto. Seja curado, que seja feito conforme a fé de cada um de vocês. Vai. Teu filho vive. E hoje não é diferente. Muitas pessoas têm alcançado o milagre por meio da fé, com o uso da água consagrada. Deus continua disposto a fazer grandes e maravilhosos feitos na vida daqueles que nele creem. Basta uma atitude de fé. Tem um quadro na minha família, na família da minha esposa, na verdade, de câncer de mama. A minha sogra faleceu esse ano com esse câncer. E a minha cunhada também teve esse câncer no mesmo canto da minha sogra. Então os médicos falaram para minha esposa que ela teria que se tratar, procurar para ver se não tinha alguma coisa. Minha esposa também ficou na dela. Aí quando foi na semana passada, ela começou a sentir uma dor no seio. Uma dor forte, começou a aparecer um caroço lá. Aí ela ficou com medo, né? Aí no domingo, quando eu estava aqui, quando eu saí daqui, eu cheguei em casa, fiz uma oração nela e dei água para ela tomar. Aí ela tomou água, porque ela ia fazer um exame na segunda-feira.
Aí quando chegou na segunda-feira, até que o exame na minha mão, constatou que ela não tem nada. Não tem mais nada. Nada. Bispo, há algum tempo atrás eu tive um problema de saúde muito forte. Então, por causa desse problema de saúde, eu comecei a tomar muita medicação. Só que quando eu fui para o hospital, eu já fui nas últimas. Quando chegou o resultado, o médico perguntou para mim: Marina, você tem algum problema renal? Aí eu falei: não, eu só tive cálculo renal. Ele disse: porque você vai para a UTI agora, o seu rins está paralisado. Então eu fui para a UTI, o especialista chegou e falou o seguinte: Marina, os seus rins paralisaram. A minha mãe pegou a água, levou para mim. A minha irmã, que serve a Deus no altar, lá em Tocantins, pegou a água também, tomou em meu nome e determinou que meus rins voltassem a funcionar. Bispo, no outro dia que vieram colher meu sangue, quando o resultado chegou, meu rins tinha voltado a funcionar. Bispo, meu esposo, ele é maratonista. No início do ano, quando ele começou os treinos, porque tem um calendário, né, dos treinos, então ele começou a sentir uma dor profunda embaixo dos pés, um dos pés. E ele foi ao ortopedista. O ortopedista disse que era uma fascite, quando ele foi, era uma fascite plantar calcânea, né, que aquilo não tinha cura. Passou fisioterapia e ele começou a fazer, eu disse: obedeça o que o médico falou. E ele foi fazer a fisioterapia, porém não funcionou. Aí todas as noites eu pegava um recipiente, botava água, pegava um algodão e passava embaixo do pé dele. Porém eu não passava só no pé, que ele sentia dor, passava nos dois. Então ele fez a maratona lá e assim foi tão perfeito, ele terminou tão bem que ele... Até hoje ele fala nisso assim, sabe? É surpreendente. Acabou a dor? Acabou a dor. E o médico falou que não tinha cura. E o médico falou que não tinha cura. Quer dizer que o que o médico não fez, Deus fez. Deus fez. Tenha fé. Sua atitude pode mudar o rumo da sua vida. Creia e esteja neste domingo, às 9h30 da manhã. Rua Coronel Aures Coelho, número 66, Lagoa Nova. Esquina com a Avenida Senador Salgado Filho, a 100 metros do Hospital do Coração. Olha, nós estamos fazendo, antes do culto, a unção. Fizemos a terceira, nós vamos para a terceira unção, é isso? Não, vamos para a quarta unção. Dia 23 vai ser a quarta unção, a unção do propósito maior. Neste último domingo estivemos ungindo as pessoas aqui na catedral. Eu faço essa unção pessoalmente. Meia hora antes do culto começar, nós já fazemos a unção. Chega mais cedo, tá? Para receber essa bênção sobre a sua cabeça. A unção do propósito maior. Sabe qual é o propósito maior? Você, a sua salvação, é a sua alma. E você vai colocar a sua vida dentro desse propósito maior. Esta unção é Deus abençoando todos no domingo, 9h30 da manhã. São tantos testemunhos aqui. Nós vamos lá no saguão de entrada para você ver as pessoas falando o que elas receberam aqui domingo pela manhã. Meu nome é Lígia Lascani. A importância dessa reunião de domingo para mim é essencial para a minha vida, porque nessa reunião é onde eu consegui ter forças, eu me renovo todo domingo, e foi aqui que eu busquei pela minha família. Eu busquei pela vida dos meus filhos, e um dos filhos, o mais velho, também tinha um problema na época da faculdade, começou a sair muito à noite, começou a beber muito, e pelas reuniões, pelas minha busca aqui de Deus, foi que eu consegui a conversão do meu filho a Jesus, porque ele desistiu dessa vida e se transformou. Meu filho hoje, nossa, é uma nova pessoa e está muito bem, até serve a Deus. E aqui também para minha vida, para o meu interior. Essa reunião de domingo para mim é muito importante, é essencial na minha vida, porque foi nessa reunião também que houve a transformação do meu interior, da minha vida, e hoje eu tenho a felicidade, tenho a força para viver, a sabedoria de Deus. Eu fui diagnosticada com fibromialgia. E a partir do momento que o médico me passou os exames que eu fiz, quando eu recebi o exame, eu não aceitei que eu estava com essa doença, né? Que a fibromialgia, ela ataca as articulações
eu não conseguia segurar uma panela para lavar a louça, eu não conseguia andar de salto, que hoje eu vim de salto, né? Então, eu não conseguia fazer coisas óbvias mesmo, assim, tipo, fazer uma caminhada, eu não conseguia, porque meus joelhos travavam de tanta dor. Então, a partir do momento que ele falou que eu estava com essa doença, então eu não aceitei. Ele passou muitos remédios, meu marido comprou, mas eu tomei 3 comprimidos somente. Comecei a passar muito mal com os comprimidos, voltei lá para ele e falei para ele que eu não ia tomar mais os remédios. Aí ele falou que essa doença era muito grave, que eu tinha que tomar, porque senão quando eu ficasse mais velha eu ia ficar acamada. E eu não aceitei. Peguei uma garrafinha de água, fui no domingo para a igreja, levei, coloquei a gota do milagre. E todas as horas que era para mim tomar o remédio, eu tomava água. Não sinto mais dores nenhuma mesmo, totalmente curada. É a coisa mais importante, é a vida espiritual. Não tem nada em primeiro lugar. Em primeiro lugar, primeiro tem que ser realmente a nossa comunhão com Deus. Ele é o meu tudo, Ele que me conduz. Então, o meu domingo, a minha manhã começa com Ele, a minha semana começa com Ele, para ela ser conduzida como ela tem que ser. É Ele que me conduz 100%. E é muito importante para mim os domingos pela manhã. Antes de eu ter uma comunhão com Deus, de eu ter uma vida com Ele, eu era uma pessoa totalmente nervosa, grossa, perturbada, agressiva. Eu não tinha paz, eu tinha vontade de suicídio, eu não tinha vontade de viver. Eu atormentava a minha vida e a vida de quem estava ao meu redor. E hoje? E hoje eu sou extremamente feliz, hoje eu tenho paz, hoje eu sou casada, 22 anos de casamento, eu passo essa alegria, essa vida para quem está ao meu redor, eu só tenho amor para distribuir. Não há um sequer que participando da concentração não tenha algo para contar. É assim todos os domingos aqui na Catedral de Lagoa Nova, na Áureos Coelho com a Salgado Filho. No bairro de Lagoa Nova, na nossa catedral, você pode participar. É claro, você que mora fora aqui de Natal, você pode acessar o site universal.org/localizar, digita o nome da tua cidade, que vai aparecer um endereço mais próximo da sua casa. Domingo é assim. É dia do Senhor, nós temos dito isso. E quando separamos o domingo para buscar a Deus, Ele nos surpreende. Todos aqueles que domingo participam do culto sempre têm algo para contar. Agora nós vamos para o altar e ali você vai ver pessoas contando sobre curas pela fé que aconteceram com elas, bem como com seus familiares. Nós fazemos o tratamento, a bênção das águas. Pedimos às pessoas para trazer uma garrafinha com água, nós consagramos esta água e elas usam com fé. Olha só quantos resultados. Está aí o momento da bênção das águas. Apresentamos a Deus, as pessoas usam com fé e o milagre tem acontecido. Vários. Nós vamos mostrar agora para você. Seu nome? Valquíria Bento. O que aconteceu, Valquíria? Bispo, eu tive uma paralisia facial, então, né, e tive uma infecção gravíssima, né, abaixo do ouvido. E tudo começou com um simples caroço. Né? Eu fui ao médico, ele olhou, aí ele falou, não, vamos tomar um remédio, faz a compressa que vai passar. Só que não, depois... Ficou um caroço ali atrás da sua orelha ali, foi uma infecção isso aí. Gravíssima, gravíssima. Né? Aí depois de 2 dias infeccionou todo o meu rosto. E que aí foi que causou, né, a paralisia facial, que ficou muito inchado e muito vermelho, e muita dor, muita dor. Né? Aí fui lá novamente ao médico, ele falou, não, a senhora vai ter que... Eu fiz o exame de sangue, ele falou, a infecção está muito alta, a senhora vai ter que ficar internada para tomar antibiótico, porque senão pode ocorrer de descer para a infecção para a coluna, né? Porque estava muito alto e estava acelerada a infecção. Né? Aí eu fiquei internada, só que os antibióticos não estavam fazendo efeito. Né? Tomava antibiótico, remédio para dor, e não passava, porque era muita dor, de 4 em 4 horas eu tinha que tomar, né, o remédio, e o antibiótico não estava penetrando onde tinha que resolver o problema, né? Aí eu falei, não, tem que apelar para a fé, né? Porque o médico falou uma coisa, eu tenho que sim, obedecer o que ele está falando, mas tenho que usar a minha fé. Que aí eu comecei a fazer o tratamento da água, passava a água e determinava, não, essa infecção tem que melhorar, Mas mesmo assim eu estava internada, né, e determinando que esse problema ia ser resolvido. Aí ele falou, não, está muito inchado, muito infeccionado, vai ter que fazer cirurgia.
Eu falei, não. Naquela hora eu não aceitei aquela palavra, né? Porque estava muito inchado. Ele falou, não, se o seu corpo não reagir e expulsar a infecção, né, eu vou ter que sim fazer a cirurgia. Aí depois de alguns dias, né, tomando a água, passando a água, o meu corpo começou a reagir. Né? O agente do bem combatendo contra o mal, né, e deu certo. E graças a Deus expeliu, né, aquela infecção e graças a Deus, né, tô curada. Não ficou nenhuma paralisia no rosto, nada? Nada. Perfeito. Perfeito. Parabéns pela sua fé. Deus abençoe, tá bom? Qual que é o seu nome? Thelma Regia. Qual era o problema? Apareceram as feridas nos meus dedos, tanto esquerdo como direito. Apareceram feridas. E ficou quanto tempo essas feridas? Ficou menos de 15 dias, porque o propósito era bem maior. Você chegou aí no médico, olha ali, olha o dedo dela como ficou. E o que o médico falou para você? Chegou aí no médico? Sim, o primeiro que eu fui, ele passou uns medicamentos, sendo que não estavam fazendo efeito. Procurei outro médico e aí ele me passou um exame para saber o que era, qual era a procedência das feridas. E foi encontrado uma bactéria. Tinha uma bactéria no seu dedo? Sim, senhor. E o médico falou que tinha que fazer o quê? Ele passou um tratamento, mas ele falou que eu usasse a fé, porque o tratamento que eu ia fazer provavelmente não iria ter resultado, ia ter que amputar. Você se emociona porque foi forte. Foi difícil. Foi difícil para você? Se não fosse Deus na minha vida, eu não teria conseguido. Aí você veio, trouxe a água, começou a consagrar água, começou a usar? Na verdade, eu não podia vir à igreja porque eu não podia andar. Porque infeccionou muito, criou bolhas de pus. E aí eu liguei para o pastor Marcos, para ele ir na minha casa. E aí ele levou a água, eu tomei da água e comecei a lavar meus pés. E em menos de 15 dias, as feridas começaram a secar. E sumiu? Sim, senhor. O dedo tá aí, não amputou não? Não, senhor. Aqui, gente. Nasceram até novas unhas, até mais bonitas. Nasceram? Estão nascendo, né? Estão crescendo. Amém, pessoal? Graças a Deus. Olha só, o médico falou para ela, usa a fé, e falou até de amputação de dedo. Tá aqui os 2 dedinhos, tá curada, a unha nascendo, mais bonita ainda. Graças a Deus. Parabéns pela sua fé, tá? Deus abençoe. Diante disso, não dá para você ficar em casa chorando, sofrendo. Faz alguma coisa. Vamos usar a fé. Neste domingo próximo, dia 23, o domingo da resposta. No início do programa eu orientei acerca do que você deve fazer, mas você que chegou agora na programação, prepara uma folha em branco, faz um círculo nessa folha e você vai escrever no meio do círculo o pedido que você ainda não foi atendido. Qual o pedido que você tem? Família, saúde, vida financeira? Você vai escrever nessa folha, no meio da folha, vai orar a semana inteira e domingo você vai trazer esse pedido que não foi atendido ainda para colocar no altar. E Deus vai atender esse pedido para você. 9h30, não vai esquecer, hein? Não vai perder o horário. 9h30 da manhã é o nosso encontro de fé, a nossa concentração aqui na Catedral de Lagoa Nova. Eu quero trazer agora o testemunho dessa senhora, porque os seus dias eram cinzas, dominado pela depressão. Mas ela encontrou a saída participando aqui da concentração. É o mal do século. Quantas pessoas que vivem o drama da depressão? Tomam remédios todos os dias, se submetem a tratamentos, a família não sabe mais o que fazer para ajudar a pessoa e de repente é o seu caso. Você vive assim, os seus dias, você vive um dia de cada vez, né? Naquela expectativa de até quando? Está tudo enfadonho, está tudo sufocante para você. É um peso, é um fardo que você carrega sobre os seus ombros. Mas eu vou provar para você que pela fé a gente encontra a saída, a gente encontra a solução para os problemas
era mais ou menos o que a Ariane vivia. Ela não aguentava mais. Um dia, olha só o que ela fez. Chegou em casa e pegou os remédios todos, ingeriu todos os medicamentos para tentar sair daquele sofrimento. Tem gente que pensa assim, né? Não, eu vou acabar com a minha vida que eu acabo com o sofrimento. Não é verdade isso. Isso é uma mentira que o mal conta para a pessoa e muitos acreditam nessa mentira. A morte é morte para a gente, mas a alma não morre. Pensa nisso, viu? Pensa nisso. Eu vou trazer a história da Ariane para você entender o que você pode fazer para sair desse buraco que você se encontra. Tem jeito para tudo, só não tem jeito para aquilo que você não quer. Preste atenção na história dela. Se minha vida fosse resumida numa trilha sonora, seria uma trilha de drama, uma trilha triste. Meu sofrimento iniciou quando eu sofri um abuso, quando eu era criança, era muito nova, e ali começou meu tormento. Foi quando eu comecei a ter raiva de Deus, porque eu não entendi por que isso tinha acontecido comigo. Passei a ter raiva da minha família, raiva da minha mãe, e foi onde abriu as portas do meu coração para as drogas, para o cigarro, para o álcool. Eu matava a aula para ir beber, até teve uma situação que a polícia me encontrou com 13 anos, caída na frente de uma casa, já em coma alcoólico. Então foi só tormento ali que eu comecei a trazer para minha família. Inclusive tem uma foto de quando eu era adolescente, eu no cemitério, né? Era o lugar que eu mais amava ficar, era no cemitério. Como eu tinha essa revolta dentro de mim, tudo que afrontava Deus era uma forma que eu fazia para poder afrontá-lo. Então assim, eu ia no cemitério, eu ia com os meus amigos, a gente quebrava túmulo, entrava dentro do túmulo, fazia rituais, queria invocar espíritos, a gente saiu pelas ruas quebrando tudo que via pela frente, inclusive entramos numa igreja, onde eu cheguei até a frente do altar e cuspia na imagem de Jesus. Então tudo que tinha assim para afrontar, eu afrontava, porque eu tinha uma raiva muito grande dentro de mim. Na escola, era o terror da escola, porque eu me vestia de uma forma toda de preto, cheia de espinho, fazia maquiagens pesadas, porque eu fazia questão que as pessoas sentissem medo de mim. Era uma forma que eu pudesse me sentir poderosa. Então, assim, eu saía na rua, quando eu via as pessoas me olhando, assim, assustadas, aquilo me dava mais força ainda para continuar sendo aquilo. A partir do momento das drogas, que foi a porta de entrada pro início do fim da minha vida. Porque quando eu usei a droga pela primeira vez, eu vi que eu podia sair da realidade que eu estava vivendo. Momentaneamente, porque quando passava o efeito do vício, vinha aquela depressão profunda, até por efeitos químicos da própria droga, né? Então, cada vez mais eu tinha que usar mais para me manter desacordada, me manter aérea. Até teve uma situação que eu fui para um carnaval com os amigos, e nesse carnaval eu passei 4 dias inteiros sem dormir, cheirando cocaína sem parar, até que eu entrei em overdose. O carro da polícia também foi, me buscou, me levou para o hospital. E ali eu vi que eu estava assim no fundo do poço, porque a hora que me deu overdose, que eu voltei, que daí tive que ser medicada, ficar internada e tudo mais, eu pensava, por que eu não morri? Eu não conseguia olhar para frente e imaginar um futuro. Eu não conseguia olhar para frente e imaginar que eu pudesse ter um marido, que eu pudesse ter filhos. Porque eu sempre olhava para mim e pensava assim, essa menina não merece. Eu carregava essa dor, porque eu achava assim, como que uma criança que sofreu o que sofreu vai ter a oportunidade de ser uma mulher feliz? Então aquela dor era tão forte que eu não acreditava. E eu tentava. Dentro de mim tinha uma sede de querer tentar ter uma vida. De querer tentar ter um começo. Mas eu não tinha forças. Então, esse chegou ao ponto assim que eu já não sabia mais o que fazer. A única coisa que eu falava assim, eu quero pôr um fim na minha vida. E até que teve um dia que eu cheguei em casa, eu peguei tudo que é remédio que tinha na caixa de remédio da minha mãe e tomei. Eu apaguei, dormi acho que uns 3, 4 dias. Na segunda tentativa eu tomei desinfetante, mas não aconteceu nada, porque na hora já trancou, eu tive que cuspir. Então eu sempre ficava maquinando alguma coisa. Carta de suicídio, eu tenho umas 5, 6 assim, que eu escrevia, falando, não, hoje eu vou tentar, hoje eu vou tentar. E foi quando a situação financeira começou a apertar,
eu já não sabia mais o que fazer, eu já não sabia para onde ir. Tive amigas que me fizeram propostas, né, para conseguir ganhar dinheiro de uma forma errada. E eu, no auge da minha dor, no auge do desespero, eu falei assim, quer saber? Eu já fiz de tudo dessa vida, né? Já tentei de tudo, nada deu certo. Então eu vou. Fui decidida, eu falei, eu vou. E quando eu estava dentro do ônibus, a caminho de encontrar com essa amiga, eu estava muito angustiada. E de repente, quando eu vi, em vez do ônibus virar para o caminho que era para ele ir, ele foi reto. E eu percebi que eu tinha pegado o ônibus errado. E eu já desci no próximo ponto, eu falei, nossa, eu preciso ir andando, né? Desci correndo, e a hora que eu desci do ponto, que eu fui atravessar a rua, eu dei de frente com a porta da Igreja Universal. Eu falei, quer saber? Eu não vou nem me encontrar com essa amiga. Eu vou aqui na igreja, eu vou pedir perdão para Deus porque eu vou fazer agora, e eu vou me jogar na frente do ônibus. E foi o que eu fiz. A hora que eu desci, que eu entrei na igreja, eu sentei no último banco, ali eu me ajoelhei, e na hora que eu me ajoelhei foi a primeira vez que eu tive, de fato, uma conversa muito sincera com Deus, como eu nunca tinha tido na minha vida. E conforme eu ia falando, parecia que saía um peso de dentro de mim. E ali eu percebi, parece que caiu uma venda dos meus olhos. Falei, então, estamos conversado. Levantei, na hora que eu levantei, entrou o pastor no altar. E começou uma reunião. E eu não sabia que ia ter reunião naquele horário, eu não sabia, eu peguei o ônibus errado, eu desci no lugar errado. E a hora que ele começou a falar, ele detalhou tudo. Falou da prostituição, falou das drogas, falou do abuso, falou de tudo. E ali eu falei assim, meu Deus. Eu ainda olhei para o banco e falei, gente, será que tem algum microfone escondido aqui? Alguém ouviu o que eu falei? Porque ele falou certinho. E ali, na hora que ele falou, ele chamou para ir para diante do altar. Falou, você que está aqui, e eu sei que você está aí, sofrendo, está chorando, e acabou de falar, você vai sair daqui e vai dar um cabo na sua vida. Eu quero você aqui no altar. E eu escutei uma voz nítida dentro do meu coração falando, filha, venha do jeito que você está. Não importa a roupa que você está usando, eu quero você assim. E a hora que eu cheguei na frente do altar, foi aquele peso de toda uma vida que caiu por terra. Ali eu consegui, primeira vez na vida, sentir um pouco de paz, como eu nunca tinha sentido antes. E ali na hora o pastor pregou, deu a palavra, e ali eu já saí transformada. A hora que eu saí da igreja, eu peguei as minhas coisas, fui para casa, desliguei meu celular, porque daí essa amiga ficou me ligando sem parar, e comecei a ter muita sede na palavra. Aquilo estava me alimentando, aquilo estava me fortalecendo. Então, cada vez mais eu comecei a buscar, eu queria entender mais de Deus, eu queria entender quem era esse que me aceitou do jeito que eu estava. Foi quando eu tomei a decisão do batismo nas águas. Ali, todos os vícios caíram por terra. Depois que eu me batizei, eu tomei uma decisão mais assim, forte da minha vida. Eu falei, eu não quero mais aquilo. Tudo que me trazia coisas ruins que sujavam a minha vida com Deus, eu falei, eu não quero mais ter contato. E foi quando veio a primeira fogueira santa de Israel. E eu entendi que o que eu precisava era o Espírito Santo de Deus dentro da minha vida. Era ter a mente de Cristo, era pensar como Ele, era agir como Ele, era ter a força que Ele tinha. A minha vaidade era um tudo pra mim. Era, na época, assim, não, eu tenho que estar bonito, eu tenho que estar isso. Eu falei, não, eu não quero nada, eu não quero saber nada disso, nada pra mim mais importa. Eu lembro que num envelope eu coloquei o sacrifício financeiro e no outro eu escrevi num papelzinho amizades. E eu subi, a hora que eu coloquei o envelope no altar, é como o dia que eu pedi para Deus me matar e fazer eu nascer numa nova criancinha. Eu vi ali acontecer a criancinha nascendo. E foi naquele momento que eu me senti tão pequena. Eu falei, Deus, eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu sou... Parece que ele colocou um espelho na minha frente e mostrou o tamanho que eu era, mas a gigante que eu me tornava quando eu estava com ele. E foi naquele momento que eu não tive sentimento, não foi algo assim sentimental, foi só uma certeza dentro de mim. Eu já tinha certeza que o Espírito Santo dele estava dentro de mim. Eu me emocionei, eu chorei porque eu estava cantando, eu estava louvando, mas aquilo não foi o fator que falou, estou recebendo o Espírito Santo porque eu estou chorando, não. Era a certeza que estava dentro de mim. Ali eu saí de lá, aí pronto, eu falei, agora arrebentou.
fui para a igreja, saí de casa, fui para a igreja, eu queria falar para o pastor, eu queria falar para os evangelistas. Eu falei, onde que tem movimento de evangelização agora? Eu quero estar lá. Então a minha vida começou a ter um fogo dentro de mim que eu nunca imaginei que teria. Então ali eu tinha certeza que o Espírito Santo já estava fazendo parte da minha vida. A minha vida financeira começou a melhorar, casei, o marido dos sonhos, ele é um príncipe para mim, me trata feito uma princesa. Os filhos hoje que eu tenho são filhos abençoadíssimos, trabalham junto comigo, a gente está no mesmo ramo de trabalho. E Deus deu a direção para abrir uma escola de música, que lá dentro também ele ia ser a portinha da casa dele. E a partir daquilo ali, a gente abriu a escola, abrimos mais 2 outras empresas. Então o Espírito Santo hoje dentro de mim, ele traz essa certeza. Eu posso estar passando por um problema aqui, eu sei que com ele eu vou conseguir resolver. Essa é a Ariane sem o Espírito Santo. E essa aqui é a Ariane com o Espírito Santo. E aí, quem fez a melhor escolha? Filho, se você se entregar pra mim de todo o teu coração, eu te levarei a um lugar, o santo lugar. Porque meu Pai te amou como ninguém e me enviou na cruz por você. Todo o castigo que te traz a paz estava sobre mim. Porque Ele te amou como ninguém. Foi por você, filho, foi por você, filho. Ele te escolheu por muito te amar. Se entrega e vem pro altar. Se entrega e vem pro altar. Suas dores estavam sobre mim. O cálice amargo, nova aliança eterna, alto preço que pagou, a história que mudou. Porque Ele te amou como ninguém. Foi por você. Foi por você, filho. Ele te escolheu por muito te amar. Se entrega e vem pro altar. Se entrega e vem pro altar. Porque meu Pai te amou como ninguém. Foi por você, filho. Foi por você. Escolheu por muito te amar. Se entrega e vem pro altar. Se entrega e vem pro altar. Solidão, vazio e suas dores estavam sobre mim. O cálice amargo, nova aliança eterna, alto preço que pagou,
a história que mudou. Porque meu pai te amou como ninguém. Foi por você, filho, foi por você, filho. Ele te escolheu por muito te amar. Se entrega e vem pro altar. Se entrega e vem. Porque meu pai te amou como ninguém. Foi por você, filho, foi por você, filho. Ele te escolheu por muito te amar. Se entrega e vem pro altar. Se entrega e vem pro altar. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos unimos aqui agora em oração para pedir, meu Pai, por cada uma dessas pessoas que estão se sentindo sozinhas, esquecidas, abandonadas, vivendo um turbilhão de problemas. Seus dias estão sendo amargos. E nós iniciamos aqui o nosso dia em oração pedindo, suplicando o teu socorro, o teu favor, a tua ajuda. Senhor, estende a tua mão poderosa para ajudar essa pessoa, para livrá-la da dor e do sofrimento. Quebra essa maldição, meu Pai, que tem dominado a vida desta pessoa com tanta dor, com tanto desespero, com tanto tormento. Meu Deus, em o nome de Jesus, nós apresentamos esta água. Que no nosso organismo seja o teu poder para destruir todo o mal, para destruir todas as dores, para destruir todo o sofrimento. E que ao término desta oração, quando ela beber desta água, que ela tenha paz, que ela tenha força, sabe? Que a fé venha se encorpar, dando a ela condições de vir buscar o milagre dela, a resposta que ela precisa neste domingo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, crendo que o Senhor ouviu a nossa oração. Amém. Pode beber com fé desta água. Bom, nós chegamos ao final do programa. Creia que Deus ouviu a nossa oração. Creia nisso. Agora é com você. Domingo, o domingo da resposta, o domingo que Deus vai atender todos os pedidos. Aqueles que não foram atendidos serão atendidos. Aqui na Catedral de Lagoa Nova, 9h30 da manhã. E em todos os templos espalhados pelo Brasil, você pode, no buscador de endereços, encontrar uma localização mais próxima aí da sua residência e participar deste evento. Duas coisas para finalizar o programa. Nós estamos na Caminhada da Fé, às 10h30 da noite, de segunda a sexta-feira, direto do Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão. E você poderá acompanhar aí, direto da sua casa, pelas redes sociais e canais oficiais da Igreja Universal. De segunda a sexta-feira, 10h30 da noite, a Caminhada da Fé, o Brasil conectado em oração para que você possa alcançar a vitória na sua vida. E você é o meu convidado, tá bom? Deus abençoe e até